Vamos falar sobre maquiagem? No nosso quadro de dicas de maquiagem, nós já aprendemos sobre a preparação da pele, sobre como escolher o tom de base para o nosso tipo de rosto, nosso tipo de pele, sobre como fazer o contorno, blush, iluminador. E hoje, nesse terceiro episódio, o maquiador Gian Bento vai nos ensinar a fazer aqui, ó, a região dos olhos. Inclusive, sabe aquele gatinho? E também a boca, viu? Bora aprender? Boa tarde, Gian! Oi, Patrícia! Oi, telespectadores do Vitrine Revista! Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz uma maquiagem linda nos olhos, tá? Inclusive com delineado gatinho. Vamos lá? Eu vou começar entregando um truque incrível pra vocês, que é você vir com pó bem clarinho e um pincelzinho assim. Vou pedir pra minha modelo olhar pra cima e eu vou marcar aqui, ó. Essa marcação vai me fazer criar um limite tanto para o meu esfumado da sombra quanto para o delineado gatinho. Nesse momento, você já pode olhar no espelho e ver se tá bem certinho, se tá na mesma direção. Isso vai te adiantar horrores, vai fazer a tua maquiagem ficar muito mais rápida. Então, nesse momento, eu vou olhar aqui de frente para minha modelo. Ok. E o próximo passo, gente, é vir com um pincel de esfumar e uma sombra marrom. Nesse caso, eu vou estar usando o mesmo pó que eu usei para fazer o contorno, para deixar mais monocromático. Eu vou pegar um pouquinho desse pó aqui com o pincel de esfumar. Pode fechar os olhos. Eu vou aplicar aqui no canto externo dos olhos, dando algumas batidinhas e arrastada. Eu adoro fazer esse movimento aqui, ó, de cima para baixo, porque já vai criando um esfumado. Feito isso, sem pegar mais produto, só lá na bordinha, onde eu criei aquela linha lá em cima, eu vou esfumar com o movimento de vai e vem. Já vou fazer a mesma coisa aqui no outro olho. Vou pegando aos pouquinhos o produto para intensificando, para deixar na intensidade que eu desejo. Sem pegar mais produto, eu vou esfumar. Com o movimento de vai e vem. Para quem tem dificuldade em esfumar os olhos, eu recomendo muito fazer esse esfumado com contorno, o mesmo pó de contorno que usa para fazer a pele. Porque o produto que foi desenvolvido para a pele, ele vai ter um jeitinho de esfumar muito mais fácil, ele vai criar menos marcação, ok? E agora, o mesmo iluminador que eu usei para iluminar a pele da minha modelo, eu vou vir com um pincelzinho e vou depositar do canto interno dos olhos, encontrando com esse marrom do contorno. Dando algumas batidinhas para intensificar bastante esse brilho e trazer uma luminosidade para a pálpebra. Essa técnica funciona para muitos tipos de olhos. Se você tem um olho pequeno, vai ficar bem bonito para você, porque esse clarinho aqui no início do olho, ele vai fazer com que dê uma amplitude, vai abrir mais o seu olhar. Agora eu volto com o pincel que eu esfumei e eu só vou conectar, dando algumas batidinhas entre uma sombra e outra, para ficar bem bonita essa passagem de cor. Feito isso, gente, a gente vai vir para o delineador. O delineador que eu gosto muito de usar é nesses formatos de caneta. Eu acho que fica muito mais fácil e mais rápido para fazer a maquiagem. E para você se automaquiar, eu acredito que vai fazer toda a diferença. Como a gente já criou um limite ali, já tem com aquele pozinho que nós vamos esfumar daqui a pouco, eu vou vir com a ponta do delineador. Vou fazer um traço retinho aqui embaixo, até encostar ali no último cílios. E agora eu vou conectar. Trazendo ele para cá, para a raiz dos cílios. Eu vou preenchendo. Eu não gosto de delinear até o início dos olhos, eu gosto de parar aqui, terminar o delineado aqui bem fininho, para carimbar bem ali na raiz dos cílios. Porque se eu delinear muito aqui no canto interno,
Com o passar das horas, pode acontecer de lacrimejar e tal e correr o risco desse delineador borrar. Uma dica bem importante é você esperar um pouquinho para olhar para cima, para deixar esse delineador secar bem. Agora eu vou valorizar um pouco mais essa maquiagem com uma máscara de cílios. Eu não vou carregar muito na máscara de cílios, porque eu vou vir com cílios postiço. A máscara de cílios que eu gosto muito de usar é as que tem um acabamento peel-off. Esse acabamento é aquele que quando você vai lavar o rosto, vai remover a maquiagem, ele sai igual uma borrachinha, ele não sai borrando. E agora, eu vou vir com cílios postiços. O cílios postiço que eu adoro usar para valorizar o olhar é esse cílio só de cantinho assim. Aí eu vou passar um pouco de cola. A cola de cílios aqui. Aí o truque para colar o cílio, gente, é sempre encostar nos cílios e não no delineado. Eu gosto de vir assim e colocar o último cílios ali, pegando bem o último cílios da minha modelo. Só encostar ele aqui em cima. Um truque legal para você se auto-aplicar os cílios é você olhar para frente, levantar bem o seu queixo, que você vai conseguir enxergar bem onde está a raiz dos seus cílios e vir e encostar os cílios ali em cima, ok? Agora eu vou pedir para minha modelo abrir os olhos, olhar para cima um pouquinho. E eu vou esfumar e tirar toda a marcação desse pó que eu coloquei aqui para criar um limite. Pode abrir novamente, olhar para cima mais um pouquinho. Tudo bem? Cílios está tudo certo?